começando Mais Saúde para você. Hoje nós vamos falar sobre o verão e o cuidado que devemos ter com esse calor que reflete no nosso dia a dia, na nossa saúde. Dr. Luiz Ovando vai nos dar as dicas como lidar com esse calor. Muito bem, é interessante essa sua colocação e essa pergunta desafiadora, como lidar com o calor, né? Nós vivemos num país tropical, de uma maneira geral nós já somos adaptados, né, ao local. Quando chega verão, nós temos aumento do dia, ou seja, da exposição solar. E às vezes chegamos a 14, 15, 16 horas de exposição solar. E aí nós temos que ter algum cuidado. E com essa história do horário de verão, né? E é interessante a gente alertar as pessoas, porque todos nós achamos que horário de verão, e as pessoas dizem assim, horário de verão é bom, eu tenho mais tempo no período da tarde e tal. O bom é o período da manhã, né? Porque a natureza nos concede acordarmos mais cedo e nos expormos mais ao sol matinal, o que é bem melhor do que o vespertino. Mas, independente daquilo que nós temos aí, é importante que a gente possa usar, né? Nós temos que ter alguns cuidados, não se expor excessivamente ao sol no período do meio-dia, das 10 da manhã até as 3, 4 da tarde. E no horário de verão você deixar para mais tarde, pelo menos 5 horas, ainda o sol está forte nesse horário de verão, né? O sol vai se pôr 7h30 da noite, quando nós vamos chegando agora no mês de dezembro. Então o cuidado é exposição reduzida aos raios solares, porque eles são bastante intensos nessa época do ano, e hidratação adequada. Então esses dois são os dois elementos fundamentais que nós devemos atentar para eles. O que é uma hidratação adequada? É uma pergunta boa, né? Hidratação adequada é você não sentir sede. E hoje existe controvérsias em relação a isso. Quando a gente participava mais frequentemente de maratonas, né, 42 quilômetros, o pessoal insistia muito em que a gente deveria beber água antes de largar a corrida, mesmo não tendo sede. Hoje os trabalhos científicos mostram que isso leva à diluição e leva à hiponatremia, ou seja, complica da edema cerebral e da complicação. Então a gente não recomenda as pessoas ingerirem água em excesso sem sentirem sede. O indivíduo só começa a ter sede quando ele começa a perder o equivalente a 0,5% do peso corporal. Então é importante que a gente beba água sem exagero e a hora que você começar a ter sede, beba mais um pouco. Então essa é a hidratação adequada. Primeiro, você não tem sede, você está hidratado. Você começou a ter sede, a boca começou a secar, beba água, porque aí você vai se manter hidratado. Mas não tem aquelas regras que o indivíduo deve beber X litros de água por dia? Isso existe, né? Tem um trabalho coreano, interessante isso, né? Os coreanos que fizeram, eles têm uma estatura menor do que a nossa, em que o homem deve ingerir em torno de 1.200, 1.300 ml, ou seja, 1,3 litros de água livre. E a mulher em torno de 950, 1 litro por dia, porque o restante vem através dos alimentos. Leite, chá, café, os próprios alimentos sólidos que geram água. Quando você está num clima muito quente, o organismo, para manter a temperatura, ele perde água constantemente, que é o suor. Existem 4 formas de se perder calor e nós somos uma máquina, né? A semelhança do motor do carro. Você liga o motor do carro para o carro se movimentar e nós nos movimentamos gerando energia que é mecânica. Mas toda energia mecânica gera uma energia calorífica que precisa ser perdida e nós perdemos através da água. Então por isso nós precisamos ingerir mais água. E no calor nós precisamos ingerir mais líquidos, porque o suor é a forma eficiente que nós temos para perder calor. Que dica o senhor dá para alimentação no verão? Uma alimentação mais leve
ou pode manter a mesma alimentação de sempre? Não, é sempre bom que você ingira alimentos mais leves, alimentos mais líquidos e pastosos, porque são de mais fácil absorção. Por que a gente fala isso, né? As pessoas falam, o que tem a ver? Né? Qual é a relação? A relação tem muito a ver, porque quando o seu intestino trabalha, ele gasta energia, produz calor. E se você dá para ele um alimento gorduroso, um churrasco, né, como nós aqui em Mato Grosso do Sul, você está dando um trabalho excessivo para ele. E ele vai ter dificuldades. E ele vai precisar gastar mais energia. E, consequentemente, vai gastar mais água para esfriar o organismo. Então, por isso que no verão a gente diz assim, dê alimentos que sejam de fácil absorção, menos trabalho para o tubo digestivo e, consequentemente, você vai perder menos líquido. Então, por isso que a gente sempre insiste, menos trabalhoso para o intestino, tem que ser alimento mais fácil absorvível, mais pastoso, mais líquido. Então, Luiz Ovando, mito ou verdade? Sim. No verão, calor, pancadas de chuva, muita gente com resfriado. Pode-se beber água gelada, pode-se tomar sorvete, normalmente ou não? Pode-se e deve-se. Aqui, Roberto, é interessante que as pessoas dizem assim, minha avó dizia isso, né? Menino, sai do sereno que você vai ficar gripado. Né? O que tem a ver uma coisa com outra? Ao longo do tempo, você estuda e você vê, e a medicina mostra isso, que todas as vezes que nós nos expomos ao frio, nós comprometemos as vias respiratórias, principalmente as células que têm os cílios pulmonares. Então quem fuma anestesia os cílios, ele não mexe, a secreção é retida, existe chance de ter infecção brônquica e infecção parenquimatosa do pulmão, ou seja, pneumonia. E via aérea superior da mesma forma. Então quando você ingere água fria, que você ingere sorvete em excesso, você inibe essa função. E se você sai no frio, você veja que começa a escorrer o nariz. A pergunta é, por que escorre o nariz? Exatamente para facilitar a proteção, porque os cílios diminuíram a sua motilidade. Então, as vias respiratórias, elas começam a fabricar muco para proteger da entrada de vírus e de bactérias. Então, o frio em excesso inibe e pode predispor. Mas se você bebe em quantidades razoáveis e toma seu sorvete, isso não vai te dar problema. Obrigada. E não saiam daí que a gente volta já já com muito mais assuntos e curiosidades para você.